Olá, está no ar o Gente da Gente, o programa que entrevista as pessoas, que destaca as personalidades, aqueles que trabalham em prol da nossa querida e amada Divinópolis. O nosso prestígio comercial e também o prestígio cultural é da Unimed Divinópolis. Nós trabalhamos com a Central Técnica e a produção de Lincoln Clovis, trabalhamos com a edição de Lorena Faria, a direção de jornalismo de Flaviano Cunha e a presidência de Mairinque Pinto de Aguiar Júnior. Recomendamos a você que dê o seu like, ative o sininho no canal e repasse, compartilhe essa entrevista pelo YouTube, pelos canais competentes da nova tecnologia da internet e nos dê o prazer de cada vez mais estar incentivados a contar as histórias de Divinópolis. Nós vamos conversar hoje com a jornalista, professora, formada em 2007 na área de jornalismo, trabalhou em diversos órgãos de imprensa aqui em Itaúna, é professora formada, licenciada em Letras, Janine Duarte Lorenzo Lima. Janine, seja bem-vinda, ao nosso programa aqui. Vamos contar a sua história e as suas façanhas. Obrigada, Garcia. Eu que agradeço essa oportunidade. Para mim é uma honra, é uma alegria estar aqui. Muito obrigado. Vou até destacar aqui, depois eu destaco o presente que a Janine trouxe para nós, um livro, um compêndio, como diz a minha geração, falando sobre o filme A Noviça Rebelde, que está inclusive aí no nosso canal Garcia no cinema. Ô Janine, iniciando aqui esse bate-papo, essa prosa, eu gostaria que você nos falasse sobre as suas origens. Sim, eu falo com muito, sentindo assim muito orgulho, porque sou filha de Lozano, de Vera, são duas pessoas marcantes na minha vida, de uma personalidade única. O meu pai, ele é espanhol, chegou ao Brasil com 14 anos. Os meus familiares, na Espanha, eles estiveram ali, de certa forma, envolvidos no conflito, na Guerra Civil Espanhola. E foi uma época em que muitas pessoas, não só na Espanha, muitos estrangeiros, viam o Brasil como uma terra de oportunidades, uma terra em que eles poderiam ter uma nova vida, prosperar, devido à grande dificuldade que a Espanha viveu pós-guerra, o período de recessão. Então, muitas famílias procuraram o Brasil como um novo lugar para poder prosperar, para poder começar uma nova vida. E o meu pai veio para o Brasil com os meus avós e foi assim que ele conheceu a minha mãe, em Belo Horizonte. Dona Vera Lúcia? Vera Duarte Lúcia, Lorenzo. Sim. A minha mãe, ela teve grande influência na minha vida. Ela também escrevia. Ela tem um livro. Então tá no sangue, Tá no sangue, eu sempre gostei muito de escrever. Porém, a minha mãe tem um livro escrito, mas não lançado. Ela escrevia também poemas. Então, eu acredito que toda essa minha paixão por letras, por livros, esse talento, esse dom tenha vindo da parte dela, E também era uma pessoa muito importante, foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ela já é falecida, infelizmente, e sou de Belo Horizonte, fui criada lá, até os meus 12, 13 anos. Depois nós nos mudamos para Divinópolis. E aqui a gente começou uma caminhada nova. É que você se casou, Eu me casei, eu conheci meu esposo, o Marconi. Marconi, filho do
saudoso vereador Chico Lima, né, que tanto transitava bem aqui pela imprensa, pela política. Sim, foi aqui também que eu fiz o meu curso de letras na UENG e comecei a minha trajetória, né, como professora. Mas é muito interessante, né? A gente estava até conversando, né, Garcia, há pouco tempo, que passa um filme, né, na nossa cabeça, né? A nossa vida ela é tão corrida, a gente tem a impressão até de que não tem tempo suficiente para fazer tudo que a gente precisa, né? Exatamente. Essa geração, né, que a gente vive esse imediatismo, né, essa velocidade, a gente tem a impressão, né, que vivemos muitas coisas em pouco tempo, né? E essa é a minha sensação, de que eu vivi muita coisa até agora, com os meus 43 anos de idade. Muito nova, muito jovem, ainda tem muitos pantanais para atravessar. Né? Ô Janine, a sua incursão na imprensa, né, no jornal, em Itaúna também, você trabalhou lá, o seu pai residiu lá. E me conta essa história aí. Sim, eu estudei jornalismo aqui em Divinópolis na época. Fui colega, né, de pessoas que estão aí destacadas, né, na imprensa divinopolitana, como o Evandro, o Silvio França, a Daniela Murá, Valquíria, Priscila, a Maria Tereza. Então, assim, toda essa turma, né, que eu vejo e eu sinto muito carinho por eles, eu peguei esse começo aí com eles, né, do jornalismo. Depois, eu me mudei para Belo Horizonte, transferi o meu curso para lá, na FUMEC. E lá eu fiz grande parte do curso, né, de jornalismo. Depois eu retornei para Divinópolis. Na época, os meus pais se mudaram para Itaúna e eu cheguei a trabalhar em alguns veículos ali de comunicação, né? O primeiro com a Rádio Santana, o Helênio Lara, também falecido. Aprendi muito com ele ali na rádio. A rádio tinha, né, acredito que tem até hoje, um site de notícias. Então, foi ali na Rádio Santana que eu comecei a ter contato com esse universo, né? Da Rádio Santana, tive uma breve passagem pelo Jornal Espaço e depois trabalhei também no extinto jornal Momento, né? Sempre com o jornalismo impresso. Fui editora do jornal Momento. E nesse momento aí da minha vida, eu percebi que eu queria, né, me aprofundar mais, queria estudar. Foi quando eu quis muito fazer o curso de letras. Eu já sempre gostei de escrever, lia muito desde a minha adolescência e achava que esse era um campo assim que eu deveria explorar, né? E me mudei para Divinópolis novamente, foi quando eu conheci meu marido, fiz o curso de letras aqui na UENG, lembro dos meus professores, né, na UENG com muito carinho, Maurício, a dona Helena Alvim, que também me marcou muito, Pedro Pires Bessa, foi meu professor também, Ana Paula Martins, a Patrícia, né? Assim como outros também tiveram uma passagem, né, na minha vida e foram de grande importância. Ô Janine, nessa vertente das letras, né, você foi premiada num concurso literário em Divinópolis, promovido pela Academia Divinopolitana de Letras, ganhando o primeiro lugar na categoria de poemas, né? Sim, foi uma surpresa para mim. Eu já escrevia poemas, né? Sempre fui um pouco tímida, então os meus textos, poemas, crônicas, né? Assim, eu guardava, né, eles. E nessa época eu trabalhei na Academia Divinopolitana de Letras, a época em que o Paulo Milagre, ele era o presidente, né, da instituição.
E ali eu conheci, né, muitos escritores minopolitanos e coloquei mesmo assim, essa vontade de escrever, levei com afinco, né? Comecei mesmo a esboçar mais poemas e tinha, né, esse concurso para acontecer e eu falei assim, eu vou participar. Vou participar, às vezes até por falta de conhecimento, né, a gente não participa de alguns concursos, algumas coisas bacanas, né, que acontecem na nossa própria cidade, né. Então eu participei e fui selecionada, né, como primeiro lugar em poema. O poema que eu tinha escrito se chamava Tateando. Falava sobre um amor de uma forma bem diferente. Romântica também, romântica. Né? Depois de ganhar esse primeiro lugar na categoria Poemas, você foi a seguir homenageada pelo curso de letras da UENG, pelo notável desempenho em prol da educação. Como é que foi essa transição, né, para a área de educação? A transição foi bem tranquila. Eu, de fato, me encontrei, né, na minha profissão. Eu costumo falar muito com os meus alunos que não foi por falta de opção, né, que eu acabei ficando, né, nesse universo da escola, no universo da educação, mas sim porque eu, de fato, escolhi e eu sou muito feliz, né, nessa escolha, nessa decisão. E essa homenagem, ela surgiu no decorrer aí, né, dos anos, quando eu fui procurada por uma ex-aluna que escolheu fazer curso de letras e ela se inspirou nas minhas aulas, né? Então eu fui chamada lá na UENG, foi um evento muito bonito, muito gratificante para mim, muito motivador. A Camille, né? Ela me chamou, ela, né, me confidenciou, né, que as minhas aulas fizeram ela tomar essa decisão numa época, né, Garcia, em que há uma falta muito grande de professores. A gente, até pegando um gancho aqui, né, nós temos uma estimativa de que até 2040 haja um apagão, né, dos professores, porque é uma área muito desvalorizada. A gente sente muito isso, né? Então, nós temos visto, até na sala de aula, quando a gente pergunta, o que vocês querem cursar, qual o caminho que vocês vão escolher, né? Qual profissão vocês pretendem seguir, e ninguém surge assim, quero ser professor. É mesmo? É mesmo, é verdade. Então, assim, eu sou uma professora que eu converso muito com eles, olha lá, gente. Um diálogo bom, né? Um diálogo bom, eu falo como né, o meu dia a dia, porque há muitos alunos que pensam, né, que a gente está lá no fundo do poço das profissões, né? Mas eu acredito que não. Eu me sinto muito honrada, me sinto muito... tenho essa convicção mesmo, né? Que lecionar, para mim, é um propósito de vida. Bem. Não é só pelo salário, que acredito que todos os meus colegas de trabalho, né, pensam a mesma coisa. A gente precisa, sim, valorizar os professores, todos os profissionais da educação, mas é uma profissão que me agrega, me edifica todos os dias. Você está de parabéns, viu, Janine? Você navegou por duas profissões realmente muito promissoras, professora e jornalista. Sim. É um negócio difícil, né? Sim. No Brasil, principalmente, né? Onde se investe pouco em educação, onde o jornalismo, até hoje, com toda a modernidade, não tem a força de expressão libertária, né? Sim, é verdade. Eu também, como jornalista, né, na época em que eu atuava, eu também sentia que a nossa profissão também não era muito valorizada, né? Mas, até hoje, viu? Até hoje, né? Pois é. Mas assim, eu acho que chega um momento, né, que eu acho que
todos passam por esse questionamento, né? A gente se pergunta, né? Poxa, o que eu estou fazendo realmente me completa, me faz feliz? Mais do que me fazer feliz, faz a diferença na vida de outras pessoas, né? Na época, como jornalista, eu sentia isso, porém, como professora, eu sinto muito mais, sabe? É um momento da nossa vida que a gente se pergunta mesmo, né? Qual a contribuição que eu quero deixar para o mundo, né? Imaginando mesmo as pessoas mais próximas de nós. Quem são as pessoas mais próximas? Nossa família, no meu caso, os meus alunos, os meus colegas de trabalho, né? Quem faz parte ali do meu universo, né? Do nosso mundo, né? Do nosso mundo. Ô Janine, atualmente você participa de projetos importantes como Biblioteca Viva e Noites de Autógrafos. Fala pra gente o que é isso. Então, eu trabalho, né, há 10 anos, sou lotada ali na Escola Estadual Joaquim Nabuco, uma escola em que eu sou muito feliz como profissional, e ali nós temos, né, há vários anos acontece um projeto que se chama Biblioteca Viva. Esse projeto, ele é sensacional. Por quê? Primeiro porque ele é um projeto que envolve a biblioteca. Então, ali nós temos na escola Joaquim Nabuco a cultura de motivar, de fazer com que os alunos tomem gosto pela leitura, que eles procurem mesmo livros para ler ali. Nós temos muitos exemplares, né? Então, a gente fica instigando, né, os alunos a lerem. É o início, né? Eu me lembro que eu havia muita desenvoltura, né, para escrever, mas que a leitura, esse hábito da leitura sempre me ajudou. Aumentou meu vocabulário, me ajudou a escrever, né? Fez a minha imaginação, né? Fluir, pipocar, né? Então, assim, os meninos ali, eles têm consciência de que a leitura é um primeiro passo, né? O hábito da leitura. E todos os anos, nós, todos os professores, né, da área de linguagens, de artes, nós nos reunimos, a gente pensa num tema que está sendo muito debatido atualmente, em que inclusive pode cair na redação do Enem. A gente seleciona esse tema e a gente trabalha com todos os alunos os temas. E cada professor, né, no seu ano de série, trabalha ali com um gênero textual diferente. Então, por exemplo, o 6º ano escreve poemas sobre o tema escolhido. O 7º, ele já escreve memórias. O 8º, crônicas, né? O ensino médio, artigo de opinião, ou o texto dissertativo argumentativo. E então a gente trabalha, né? A escola toda trabalha e vários outros profissionais também estão envolvidos nesse projeto. A gente seleciona as melhores redações e depois a gente confecciona um livro, né? Então, este livro tem ali o trabalho dos alunos, que eles são os protagonistas, né? E quando eles começam a escrever, a gente vê, né, o entusiasmo deles. Tem alunos que sonham de participar nesse livro, né? Então, assim, é muito bonito de ver o envolvimento deles. Esse projeto, ele acontece anualmente. Nós temos toda a parte, né, de edição dos livros. Ele também, nós marcamos, né, uma data lá na Câmara Municipal. É a noite de autógrafos, os alunos levam seus familiares, eles recebem os exemplares, eles autografam mesmo, né, como escritores que são. E então, assim, é todo um projeto, né, que é trabalhoso desenvolver. A gente desenvolve ali durante boa parte do ano e culmina no livro, né? E nós percebemos ali os resultados, né? Quantos textos maravilhosos eles produzem, como que a pontuação nos vestibulares, nas redações do Enem, né, são assim
altas, né? E então assim, a gente consegue ver no dia a dia o resultado aí desses projetos, né? É somente um dos projetos que acontece na nossa escola, né? E assim, quero aproveitar para agradecer a direção da escola. Se o projeto acontece, é porque o diretor, Roberto Rodrigues, Karine, o Nixon, o Ricardo, eles aqui, né, mantêm essa chama acesa, né, esses projetos acontecendo aí ano após ano. Pelo seu relato, né, pelos detalhes, as minúcias que você ofereceu aqui, eu acho que estou até no primeiro mundo, né, porque é um negócio realmente de alto nível. Com relação à educação, eu acho que você está com a missão cumprida. Você é jovem, ainda vai muito além, né, mas muito além mesmo. Agora, e a sua passagem pela imprensa? Ficou faltando alguma coisa? Você gostaria de realizar ainda alguma coisa a mais de quando você deixou o trabalho de imprensa, de jornalista, para fazer ainda? Quando eu trabalhava, né, com jornalismo, eu sempre gostei muito de ficar nos bastidores. Eu me lembro que na faculdade, tanto lá na FUMEC quanto na FADOM, eu tive, né, disciplinas, rádio, televisão, e os professores me falavam, não, Janine, você devia trabalhar nessa área porque você passa credibilidade, a sua imagem isso, aquilo, mas eu sempre gostei mais de ficar ali nos bastidores. Então, eu claramente, né, escolhi jornal impresso para atuar, né, e me lembro, assim, com muita saudade até, né, dos quadros, né, em que eu trabalhei, até com colegas da televisão lá de Itaúna, em que a gente ia nas ruas fazer entrevistas, né, contar sobre a história de Itaúna. Tinha uns quadros assim em que eu participava, né, a gente participava assim pesquisando, né, e procurando pessoas daquela época para falar, né, da história de Itaúna, né. Então assim, eu sinto muitas saudades desses momentos pelos quais eu passei. Mas eu me encontro e me acho mais na sala de aula. É a vocação, né? Eu assim, acredito que, primeiro, né, para a gente continuar, né, como professor, né, na sala de aula, primeiro a gente tem que gostar de pessoas, né? Claro. A gente lida com todo tipo de pessoas e o mais interessante é que muito mais do que ensinar, a gente aprende também, sabe? E, assim, acho que essa observação ela é bem oportuna, né? Porque a gente saiu de uma geração em que as relações ali, né, humanas eram um pouco diferentes, né? Então, a gente tinha ali, né, trabalhava num lugar e tinha o chefe ali, né, a pessoa, e obedece quem tem juízo, né? Diz que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, assim, a gente saiu e a gente está fazendo uma transição para uma geração que é mais ligada ao controle das emoções, gerenciamento das relações humanas, né? O olhar humano sobre as pessoas, né? Então, assim, é muito importante que, na minha profissão mesmo, né, haja esse carinho, esse amor, né? Esse afeto. A gente afeta mesmo o coração das pessoas. É com esse objetivo, né? E o aluno, ele se importa com quem se importa com ele. Claro. Tem que ter uma troca ali, né? Por isso que eu falo que é um aprendizado todos os dias. Ô Janine, você falando assim, né, até comove a gente, né, de ver o carinho que você tem pela sua área de educação. E você transmite, né, você transmite uma assertiva de que nem tudo está perdido. Eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Quando eu entrei na minha área, eu percebi a desmotivação, né, dos professores, de profissionais da educação. É uma inquietude bastante legítima, né, devido a essa desvalorização que existe na minha área, né?
Porém, eu sou uma pessoa em que eu acredito, eu sou esperançosa, eu acho que para as coisas mudarem, né, a gente não pode ficar só ali naquele muro de lamentações, a gente tem que tornar o nosso dia a dia melhor. E um pouco dessa iniciativa mínima, né, uma iniciativa, parte de nós. É verdade, isso é a pura verdade, né? Num país fraco de memória, num país em que a escolaridade, eu até me fico estremecido quando eu vejo as estatísticas, né? Principalmente com relação ao nosso povo, né? Tem que dar um sanguinho a mais, né? É verdade. Não é verdade? Ô Janine, alguma coisa mais que você queira dizer que nós não falamos aqui, que você gostaria de levar para os nossos telespectadores? Sim, especialmente para os meus alunos, né? Que se eles escolherem, né, as licenciaturas, escolherem ser professores, que eles vão se encontrar muitos desafios. Toda profissão tem muitos desafios, né, Garcia? Mas é uma profissão realizadora, gratificante, né? Quando a gente entende que a gente acaba contaminando positivamente, influenciando positivamente outras pessoas, isso traz um retorno muito grande. É algo que faz muito bem, sabe? Ô, Janine, muito obrigado por você ter comparecido aqui ao programa. Podes crer que você nos incentiva, eu acho que para o telespectador que está em casa, motiva, né, a todos a navegarem pelas letras, né, pela educação. Sim. Foi muito boa a sua entrevista. Você eu está que de agradeço, parabéns, Garcia. né, e que você tenha muitos discípulos. Amém. Janine, gente da gente. Obrigada.